Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e este é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 17 de janeiro de 2025, estou aqui no Centro Comunitário da Comunidade de Barracão, Orleans, Santa Catarina, diante da Capela Santo Antônio, aqui de Barracão, para contarmos um pouco da história desta comunidade, em especial da parte religiosa. Comunidade de Barracão, que está entre as 33 comunidades deste município e fica situada a 12 quilômetros do centro da cidade. Quem vai contar a história para nós é o filho desta comunidade, Padre Domingos Dorigon, juntamente com o dirigente de culto desta comunidade, Antônio Anofi, na companhia de Mussolini Veronese e também seu Antônio Baixo. Antes de assistir esse vídeo, já convido a vocês, se não estão inscritos, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, curte e compartilhe. Comecemos contando um pouco da história da comunidade do Barracão. A primeira igreja, não tenho data precisa, mas foi na década de 20, de palha, foi construída na terra que hoje pertence à família do Olavo Bianco, ali onde é que se localiza bem em frente à casa do Lourenço Rolling, lado de cima da estrada. E depois, com a confluência das estradas aqui em cima, indo para as Furninhas, a estrada aqui para os Biancos e Frasson, então começou-se a discussão para fazer a igreja num lugar mais que confluía mais essas estradas. E tinha gente que queria construir no outro lado do rio, no lado mais para a direção às Furninhas, e outros queriam aqui aonde está construída hoje. Então essa igreja sem a torre foi inaugurada em 1934. Depois, então, foi feito a torre, que foi inaugurada em 1956, e depois, final da década de 60, foi construída aquela parte exterior, então a igreja pegou uma forma de cruz. Então isso é breve uns pontos históricos da da igreja na comunidade do Barracão. Agora, dentro da igreja tem umas coisas interessantes que é bom nós guardarmos, que são as pinturas, os altares, as pinturas feitas em dois tempos e os altares, o altar-mor e os dois altares laterais, que são uma obra de arte que deve ser cuidada, também como a escadaria que leva para o coro da igreja. Então podemos conversar um pouquinho dentro da igreja. Esta capela do Barracão tem o nome de Santo Antônio. Por quê? Essa é uma história interessante. Quando um grupo de famílias saía da Itália, o padre lá da Itália dizia: ao chegar lá, vocês fazem uma pequena capelinha e coloquem e se reúnam aos domingos para rezar o terço. Por isso que ao longo da nossa estrada aqui tem vários capitéis. Começa o de Santa Luzia, que hoje é capela da Vila Nova. Depois tem Nossa Senhora da Saúde. Aí as famílias de Biase tinham uma grutinha chamada Santa Manueleta. Aqui tinha o capitel, essa igrejinha de palha do Santo Antônio, que depois se tornou Capela Santo Antônio do Barracão. E na família dos Crozeta tinha o São Valentim, que tem o capitel São Valentim. O capitel São José é uma história depois, mas esses mais antigos, que era a partir dessa ideia do padre da Itália, oferecer uma pequena imagem para chegarem aqui aonde estivesse, reunir-se 3, 4 famílias para fazer a reza dominical. Você lembra da data da chegada dos imigrantes no Barracão, padre? Os italianos todos eles chegaram para o Rio Pinheiros, primeiro, em 1888. 83. Os primeiros, 83. Depois 84. E os últimos começam a chegar aqui em 1887. Que daí então, do Rio Pinheiro, porque o nome Barracão é curioso, porque
Originalmente era Rio Pinheiro de Baixo, Rio Pinheiro, e aqui seria Rio Pinheiro de Cima. Mas como ali ao lado do capitel da Vila Nova, um grupo de família fizeram um barraco com uma árvore de forca na frente, cortaram os galhos, e atrás fincaram uma estaca. E essa árvore começou a brotar e começaram a chamar barracão, 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 e ficou o nome até hoje de barracão por causa desse evento primeiro das famílias que ali se estabeleceram. Padre Domingos, você citou a comunidade de Vila Nova, mas fica entre comunidade de Barracão e Vila Nova, perto do capitel de Nossa Senhora da Saúde, a informação que temos. Sim, o barracão é perto da Nossa Senhora da Saúde. Isso. Mas lá onde é que é a igreja da Vila Nova, ali tinha um capitel de Santa Luzia. Sim. Isso que então era dessa origem da Santinha, o pessoal fazia uma pequena capelinha para as suas orações. Que a enchente levou aquele capitel. Aquele capitel ficou. A enchente de 1974. Isso. Padre Domingos, e a igreja, antes dessa construção, havia uma outra igreja de madeira ali atrás do salão, confirma? Sim, porque a comunidade, o pessoal que vinha da Europa, ele vinha com duas preocupações. A questão religiosa e a questão de educação. As pessoas deveriam ao menos saber ler, escrever e fazer conta. Então aqui ao lado tinha, onde é que é o salão, que era no mesmo nível dessa igreja aqui, existia a escola, que o primeiro professor foi o Leopoldo Anoff, que era pago pelas famílias da comunidade, e atrás uma casa de madeira que serviu de igreja no início. E então, daí depois, essa casa de madeira, que era a igreja, quando foi construída essa primeira igreja, lá se transformou em casa dos professores. Vários professores moraram lá, e depois outras pessoas, e depois foi destruída essa igreja, essa casa. Que por final se tornou uma escola, segundo informações que tive também. Tá? Sim, ela tornou-se a escola, depois que a escola foi construída de material, que tinha um porão embaixo, que aqui havia um declive. É ali mais ou menos onde é que está o salão, a parte de baixo e a parte de cima. Então, eu comecei a frequentar naquela escola de cima ali, que tinha uma sacada na frente e uma sala só, mais nada. Padre Domingos, vamos aproveitar essa oportunidade para falar sobre os padres que nasceram nesta comunidade. Nesta comunidade são 3 padres que nasceram. Um nasceu aqui, viveu uns 12 ou 13 anos, que era Felício Tres. A mãe, ele era filho do Santo Tres e da Mariana Lolli. Depois, como ele era de família, o Santo Tres era família bergamasco, ele preferiu ir para a Argentina. E lá na Argentina o Felício se tornou padre capuchinho. Ele, no exercício do ministério dele, ele ficou preso na China, de 1947 a 1951. Quando saiu da prisão lá sem documento, ele foi na Embaixada do Brasil, escreveu para o Hildebrando Lolli, que era tio dele, o meu avô, e daí ele pôde vir de volta para a Argentina. E em 1951 ele esteve rezando uma missa aqui agradecendo o avô pelos documentos que ele fez, que encaminhou para ele. E depois nunca mais botou os pés aqui. Então esse é o primeiro padre filho aqui dessa terra, que viveu aqui apenas 12 anos. Depois é o Evaristo de Biasi, que foi ordenado em 1966. E o terceiro sou eu. Você lembra a data da ordenação? Você falou, foi em 1966, o Evaristo de Biasi. Ele ficou mais de 50 anos de padre, né? Não chegou a 50, porque ele teve os últimos 3 anos, ele ficou acamado, ele não chegou a celebrar 50 anos de ministério. Sim. E você, Padre Domingos, você é filho de quem? Eu sou filho do Hermínio Dorigon e da Otília Lolli Dorigon. Nascido, criado aqui. Que dia foi a sua ordenação? 3 de maio de 1980. E a primeira missa foi rezada no dia 4 aqui nesse lugar, mais perto aqui da igreja, aqui na frente da igreja mesmo. E o padre Evaristo de Biasi foi que fez o sermão na minha primeira missa. Quem não conheceu o padre Evaristo, essa é a figura do padre Evaristo, filho dessa terra, ordenado em 1966.
e praticamente nunca trabalhou em paróquia, sempre em nível de formação do seminarística. Foi numa festa de família no ano de 2005. 2005, da família De Biasi. Porque ele é bisneto de Matteo De Biasi, um dos imigrantes italianos que chegou em Rio Pinheiros Alto em 1884, no dia 9 de janeiro. Muito bem. Queremos destacar aqui nessa primeira parte da igreja, que é a parte da igreja original, que se estendia da porta da igreja até aqui nessas colunas. Depois ali na frente tinha o chamado presbitério, que era uma parte mais estreita. Ali onde estão esses dois vãos embaixo nessas colunas, na frente ficavam aqueles dois altares pequenos. E atrás ficava o altar-mor, aonde era rezado, o pessoal rezava com as costas viradas, o padre com as costas voltadas para o povo. E o coral, ele ficava aqui em cima do chamado coro, que é sustentado por essas duas colunas, e o acesso é por esta escada em forma de espiral, que foi construída por Luiz Badeschi, que era um morador daqui, que depois foi morar em Tubarão. Isso foi junto com a construção da igreja. Depois da construção da igreja, nós temos aqui 3 peças de arte que são de muita estimação. Primeiro, no teto da igreja, temos esse medalhão que é chamado o Deus Lavrador, que, como aqui é uma comunidade de agricultores, então retrataram Deus como um agricultor. E aqui na frente temos 2 figuras, aqui à nossa esquerda um desenho que é cópia do Vitor Meirelles, que é a celebração da primeira missa no Brasil. A cópia é original. Agora, essa pintura foi feita por Aldo Locatelli. E essa à esquerda, eu não tenho precisão se ela também foi feita junto, que é a figura, a crucificação de Jesus. Então temos essas 4 obras artísticas, vamos dizer, tanto a escada, quanto esse medalhão e esse quadro aqui na frente, que deve ser tratado com muito carinho. E também devemos olhar, que é um quadro bastante antigo, essas estações da Via Sacra. E elas são colocadas dessa maneira inclinada por 2 coisas. Uma, para não fazer reflexo para quem vai olhá-las, e outra para ficarem longe da parede, isentas de umidade para melhor conservação. E agora aqui na frente, eu gostaria de falar um pouco mais desses altares, que são uma preciosidade. Esses 3 altares que estão ali em cima, que estão misturados com vasos de flores e algumas imagens, eu acho que eles deveriam ter um lugar de destaque. Esses altares, eles são feitos em São Ludogero pelo carpinteiro Jorge Schlickmann, que foi um aluno do padre José Tirti, que esteve em São Ludogero de 1896 a 1904, e ele formou uma escola de carpintaria para arte sacra. Então, Jorge, e esses altares estão aqui, que foram trazidos logo depois da inauguração da igreja, possivelmente pelo ano 1936. Eles foram buscados em São Ludogero em 3 carros de boi, não vieram montados, vieram todos desmontados, e o Jorge Schlickmann veio aqui e montou os 3. O altar-mor era mais ou menos aqui, e os 2 altares laterais ali na frente. Então, era nessa lateral, os 2 chamados altares laterais, e o altar-mor era aqui na frente. Aqui do lado existia a sacristia, então se passava aqui do lado para acessar a sacristia da igreja antiga.
E os altares, esses altares, então, eles são se nós olharmos, é toda uma arte para serem construídos. E eles têm uma característica, a parte central, o altar-mor, são 3 torres, enquanto que os altares laterais, os altares menores, têm uma torre de cada um. Então, geralmente, na parte central ficava o padroeiro da comunidade. Tem um belo sacrário que pode ser feito, que tem uma bela arte, apenas trocar o forno, e é feito cheio de detalhes, tanto na madeira, e depois pintados com aquelas colunas, com aquelas cruzes. Então é uma verdadeira obra de arte que deve ser tratada com muito carinho. Eu estive olhando ali, tem algumas partes que deve dar um tratamento por causa do cupim, mas é algo que deve ser tratado com muito carinho. E eu creio, e até faço sempre, já é a segunda e a terceira vez que eu falo, que o lugar dele devia ser aqui embaixo, para ter um leve acesso. Eles cabem bem aqui, que vai ser um belo ornamento para a nossa igreja. Essa parte aqui, que são os braços da cruz, então vamos ver a parte inferior, é a igreja antiga. Essas 2 partes laterais e a parte dos fundos foram começadas a construir na década de 1963, 64. Tem uma parte mais recente, foi feita em forma de mutirão da comunidade, e depois foi chamado o artista José Fernandes, popular Zé Diabo, e ele fez essas 5 pinturas. Aqui a criação, representa a criação. Aqui a nossa, quem está na frente olhando, o Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Nessa nossa entrada aqui à esquerda é o anjo anunciando a Maria, que ia ser mãe de Jesus. E no lado direito, aqui na nossa outro lado, o nascimento de Jesus. E no teto, agora um outro medalhão, em forma não mais redondo, mas quadrado. Ele é pintado num quadro, foi pintado aqui no chão e depois fixado lá no teto, que é a imagem de Santo Antônio dando pão aos pobres. É uma imagem que representa muito a vida de Santo Antônio, da partilha do pão. A igreja aqui foi construída na década de 1930, é claro, dentro da cultura da época, antes do Concílio Vaticano II. Então, aqui havia uma cerca chamada balaustre, que era uma cerca feita com colunas todas torneadas, deve ter uma peça ou outra ali em cima guardada. Então, na hora da comunhão, as pessoas vinham aqui, se ajoelhavam e era coberto por uma toalha, colocava as mãos embaixo e recebia a comunhão diretamente na boca. Até então, não se podia receber a comunhão na mão. Isso é coisa do Concílio Vaticano II, de 1966 para cá. E dentro desse balaustre, no presbitério, assim chamado, ficava o sacristão e o padre somente. Durante a missa, as mulheres não podiam entrar nesse recinto, que era só restrito àqueles que faziam a presidência da missa, que era em latim. Então, o padre que rezava em latim, a maioria do povo aqui embaixo rezava o terço, porque não entendia nada de latim, e o coro lá em cima cantava o seu canto. E aquele confessionário que está lá em cima no coro, o lugar dele era aqui na lateral do altar, no lado esquerdo. Então, na hora da confissão, abria-se aqui, tinha um portão central no balaustre, se fazia a confissão, voltava, rezava a penitência, ia para a rua fazer outros pecados para continuar, para vir uma próxima confissão. Ô padre, na costume da época as mulheres usavam véu preto? Era um costume sempre, as mulheres casadas véu preto e as moças solteiras um véu branco. Ah, é? Sim. Então era o costume da época,
E anterior ainda, os homens tinham que vir à missa de paletó. E as mulheres se sentavam mais ao lado direito ou esquerdo? Porque era As mulheres, dividiu, né? Quem entrava, as mulheres do lado esquerdo e os homens do lado direito. Padre Domingos Dorigão, como já falamos anteriormente, da comunidade de Barracão, Padre Evaristo também foi. Quais são os padres que atuaram aqui na paróquia Santa Otília de Orleans durante todo esse tempo em que você se lembra, que você tem em memória? Bom, um padre que trabalhou muito aqui e que fez muita história foi o Padre Antônio Farinha. Depois dele veio o Padre Antônio Kondlik. E junto com eles vieram outros padres auxiliares, Padre João Felipe, Padre Paulo Robolt, Padre Vendelino Robolt, eram vigários auxiliares. Depois veio o Padre Germano Peters, veio primeiro como auxiliar do Padre Antônio Kondlik, depois veio como pároco. Quem sucedeu o Padre Germano foi o Padre Santo, em 1955, e o Padre Santo ficou aqui até morrer em 1982. Depois do Padre Santo veio o Padre Lino Brunel, que ficou também um bom tempo aqui, 18 anos. Depois do Padre Lino foi o Padre Elias. Não foi o Valmor? O Valmor Justina? teve junto com o Padre Santos, nos últimos anos o Padre Santos estava bastante adoentado, e um primeiro ano junto com o Padre Lino. E depois veio, daí com a saída do Padre Lino, veio o Padre Elias, ficou pouco tempo. Depois ficou o Padre Rodrigo, o Padre Marcelo. Padre Márcio também. Márcio Martins. Ficou junto com o Padre Elias. E sempre tem o pároco, sim. que é responsável, Entendi. E tem o vigário paroquial, que é um ajudante. Sim. Então, como o Padre Rodrigo ficou ajudante de início do Padre Elias, depois ficou pároco, o Marcelo veio como ajudante do Padre Rodrigo, depois ficou pároco, e agora está o Padre Joel Marcolino Bittencourt. Então, Padre Domingos Dorigão, aqui você está aqui aos fundos da capela, onde anexo à capela também temos a sacristia, né? E eu gostaria que você deixasse registrado aonde você está atuando hoje como padre. Hoje, como padre, eu trabalho na paróquia Santa Rosa de Lima, que é uma parte do município de Braço do Norte, uma paróquia com 12 comunidades e uma população de 14 mil habitantes. Você é neto de imigrantes italianos? Sim, meus avós, nascidos na Itália, vieram meninos para cá, com as suas famílias. Os Dorigons se estabeleceram no início na Vila Nova, depois vieram aqui mais para direção das Furninhas, e o João Lolli se estabeleceu ali próximo onde é que era a fecularia, e depois comprou a terreno que era dos Letos, onde é que a propriedade ultimamente era do Afonso Lolli, filho mais novo dele. E a avó de La Justina, que também nascida na Itália, e a Maria Coan, a única que nasceu no Brasil. Que região era lá na Itália, padre? Os Dorigon vieram do lugar chamado Vedelago, da província de Treviso. Os Lolli vieram da região perto de Nápoles. E os de La Justina, perto de Pádua. Você já visitou esses lugares, padre? Vedelago, sim. Pádua, sim. Agora, a região de Nápoles, não. Fiz questão de fazer esses registros para que na comunidade nós valorizemos esse patrimônio histórico que é composto, que se encontra na igreja, tanto pelo coro, a escadaria, aqueles desenhos da igreja, a parte antiga, da parte nova, aqueles 3 altares feitos em madeira na década de 1930, quase uma coisa centenária, que retrata a cultura e a igreja naquela época. Eu acho que são peças que devem ser tratadas com muito carinho, com muito respeito pela comunidade, porque ali está a imagem da igreja e da fé de nossos antepassados.
Aquela pintura que nós estávamos gravando lá no centro da primeira missa faz uns 70 anos, mais ou menos, né? Aquela pintura, não faz mais de 70, eu creio que é da década de 1930. Foi junto com os altares, que foi a parte de acabamento da igreja. Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo, essa lembrança com o Padre Domingos Dorigon, seu Mussolini, Veronese e Toninho Baggio? Então, pessoal, curte, compartilhe, se inscreve no canal, ative os sininhos de notificações, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.